Bondade e compaixão são o mais importante? Não, o mais importante é a ordem. O que mais se poderia dizer de uma plebeia que perturba tal ordem? Essas falas são da Alicia, e ela é a vilã de um jogo otome que a nossa protagonista ama. Pode ser só uma malvada que atormenta a heroína, mas a sua força tão verdadeira é admirável, além da sinceridade ácida de suas palavras. E também tem o fator que ela não consegue gostar da protagonista do jogo, a heroína, de jeito nenhum. Tipo, a academia de magia é só pra nobres, mas abriram uma exceção embora ela fosse uma plebeia. A clássica garota boazinha que só fala coisas bonitas, e usa seu sorriso inocente e angelical pra brincar com os sentimentos do príncipe. E o normal seria assim as pessoas quererem ser como ela. Só que se a nossa protagonista pudesse nascer de novo, com toda certeza ela gostaria de ser a vilã malvada. E dessa maneira, a nossa protagonista acorda e o seu nome é Alicia, uma menina de 7 anos de idade. E é a única menina da família Williams da alta nobreza. Os seus irmãos mais velhos tão gentis são só rotas alternativas naquele jogo. Aliás, a nossa protagonista já tá aí desde ontem, mas agora não tem dúvidas nenhuma, ela tá realmente no mundo daquele jogo. Ou, em outras palavras, ela reencarnou como a vilã. E não vai desperdiçar essa chance. Vai trabalhar duro pra ser uma vilã que vai entrar pra história. Dessa maneira, nossa menina já sai correndo toda agitada, dá bom dia pra sua mamãe e pra Rose, o que surpreende as duas. Aquela menina acordando cedo? Parece que a vilã original, na verdade, é uma criança bem preguiçosa. Só que se ela quiser realmente entrar pra história como vilã, não pode desperdiçar nenhum segundo. Portanto, pra começar, ela chega nos seus irmãos, que ficam surpresos dela estar acordada essa hora, e mais ainda porque ela pede pro seu irmão Albert ensinar ela a usar a espada também. Ela fala que quer ficar mais forte, mas ninguém acredita. Aliás, os outros dois são o Henri e o Alan. Mas deixando as zoeiras de lado com a nossa menina, o Albert fala que por ele tudo bem. Só que pra segurar a espada, ela ainda precisa ganhar um pouquinho de massa. Por isso, 100 abdominais e 50 flexões por dia, e se fizer por uma semana, ele ensina ela. Lembrando que ela é uma criança de 7 anos. Com isso ela aceita, mas vai deixar o treino físico pra noite. Agora é hora de focar em estudar magia. Obviamente nesse mundo existe magia, mas apenas os nobres possuem poder mágico e conseguem usar magia. E a magia em si tem vários atributos diferentes, mas tem como base 5 elementos: trevas, fogo, luz, vento e água. E os nobres de maior habilidade nesses atributos são chamados de 5 grandes famílias. Aí eles servem ao rei, o soberano, e compõem o núcleo do país. No caso, a família dela é sim uma das 5 grandes. Os Williams dominam a magia das trevas. E por mais que ela saiba que nasceu com talento, é preciso muita prática pra usar magia ainda. Talvez seja muito cedo mesmo ainda, mas espera aí. Naquela biblioteca inteira, não tem um livro sequer sobre magia? Então por hoje ela vai se contentar estudando outras coisas, como plantas. Aí ela vê erva que ajuda a baixar a febre, flor que brilha, árvore que voa. E nesse meio tempo, já anoiteceu. Alguém ficou bem absorta nos livros, e em um só dia ela conseguiu ler tudo isso. A personagem Alicia realmente tem muito talento. Agora a hora do estudo físico, e com um pouquinho mais de esforço dessa vez ela conseguiu. Pelo jeito pra isso, a Alicia não tinha muita aptidão. Logo, dia seguinte ela resolve treinar bem de manhãzinha. E surpreendentemente, dessa vez ela conseguiu fazer sem problema nenhum. Depois disso, biblioteca, aí no outro dia, treino, depois disso, biblioteca de novo. E assim ela foi continuando e aumentando os treinos físicos e a leitura por 7 dias. E agora que ela faz simplesmente 500 abdominais e 300 flexões, o seu irmão Albert não vai ter desculpa. Dito isso, sua família tá um pouco surpresa com o comportamento dela esses dias. Mas a nossa pequena Alicia fala que tá tudo normal. E ela fica toda feliz por dentro porque parece que ela já tá tramando alguma coisa, ou seja, coisa de vilã. Só que parece que o Albert vai se ausentar hoje. Parece que o Paul combinou de dar um tour pela academia de magia com a turma toda. Porque querendo ou não, nosso menino Albert já tem 12 anos e com mais 3 anos ele já pode se matricular. Então a Alicia vai na biblioteca de novo enquanto ele tá fora. E quando dá a hora do seu irmão voltar, ele tá com todos os personagens de diferentes rotas do jogo. O Eric, da família Hudson, cabelo vermelho, é usuário da magia de fogo. O Finn, da família Smith, cabelo claro, é usuário de magia de luz. O Gally, da família Evans, com cabelo meio prateado, é usuário de magia de vento. E o Curtis, da família Kenwood, com cabelo verde, usa magia de natureza. Mas no caso ele não é parte de nenhuma das 5 grandes famílias. E por fim, mas também o mais importante, o filho único do rei, príncipe Duke Seeker, cabelo azul, usuário de magia de água. E é ele que se casa com a heroína no final feliz do jogo. E pra falar a verdade, ele também é o preferido da nossa protagonista. Mas ela não liga de deixar o romance pra heroína e aproveitar essa oportunidade pra já deixar uma impressão de vilã. Com isso, a nossa pequena Alicia se introduz pra todo mundo ali, e a beleza deles pode ser bem ofuscante, mas esse é um momento importante. Ela não pode deixar que eles imaginem que a maior vilã da história é uma criança sem modos. Então, graciosamente, ela se apresenta de um jeito bem diferente do que seus irmãos descreveram. Nisso, o príncipe, que não tá prestando muita atenção, pergunta pro Albert se ele não ia mostrar as habilidades com a espada. E é aí que a nossa Alicia entra. Ela pede pra treinar junto porque foi o que seu irmão prometeu. Só que eles não acreditam que ela realmente fez os abdominais e as flexões. Então, como ela estava sendo ignorada, ela simplesmente pega a espada do Alan, dá um chute na árvore que derruba uma maçã e corta ela no meio no ar. Ainda fala que avisou pra não debocharem dela. E desse jeito, os irmãos dela aceitam, enquanto a nossa menina vai se trocar imediatamente. E isso parece ter chamado a atenção do príncipe Duke. Logo, simplesmente 1 ano depois, desde que seu irmão tá ensinando ela a usar a espada,
O que ela faz é balançar essa espada todo dia, porque segundo ele, ela precisa se acostumar a segurar uma espada durante horas. E se não fosse pra virar a maior vilã da história, ela já teria desistido faz tempo. Aliás, ao longo desse ano, o príncipe Duke tem visitado eles frequentemente. Então, durante uma pausa, pela primeira vez, ele fala com ela. E ele pergunta por que ela quer tanto aprender a lutar com espada. Com isso, ela fala que vai ser a vilã, ela vai ser aviltantemente habilidosa como espadachim. E ele fala que mal pode esperar pra ver isso. Nisso, o irmão dela chega, interrompe os dois. Ele fala que achava que o Duke estava visitando eles com frequência por causa dos livros. Mas, olhando pra sua irmã, pergunta se tem outro motivo. E o príncipe solta um quem sabe. Lembrando que são duas crianças de 13 e 8 anos. Cortando agora para uma reunião com o rei, o tópico é a Vila Loana, e parece que as condições de vida lá pioram a cada ano. Ao mesmo tempo, se eles intervirem sem cautela, o povo não vai ficar calado. Será que não seria mais proveitoso priorizar a procura pela Rosa Dourada do que cuidar de uma vila de criminosos? E eles, das 5 grandes famílias, falam para a majestade que o momento seja adequado para uma pausa. E o rei concorda. Então, hora do chá, e o pai do Finn fala pro pai da Alicia que parece que o menino quer convidar a senhorita Alicia pra visitar eles em breve. O pai do Eric e do Gary também fala que só ouviram coisas boas dela. Então o Arnold, que é o pai dela, explica que ela era uma criança bem mimada. Só que faz um ano mais ou menos que ela de repente começou a frequentar a biblioteca. E isso intriga ele até hoje. Logo cortando pro dia em que a Alicia e seus irmãos visitam o Finn, não só isso, parece que o rei também tá lá. Mas a Alicia vai pro quarto das crianças. Então ela vê um mapa. E se ela bem se lembra, no final do jogo a Alicia é condenada ao exílio em outro país. Ou seja, será que já é o desfecho? Uma criança de 7 anos vai ser mandada pro exílio? E pra piorar as suspeitas dela, o rei simplesmente aparece do nada. Mas a nossa pequena Alicia mantém a compostura e se apresenta graciosamente. Só que o rei já vai direto pro assunto, que é com ela. Aliás, ele só fez essa visita por causa dela. Com isso, ele pergunta como ela enxerga o posicionamento do país deles, o Reino de Durkes, no cenário mundial. Pelo jeito o rei tá falando de política com uma criança de 8 anos? Será que é um teste? Ou melhor, será que é um teste de vilania? Só pode ser isso, os deuses querem saber se ela é capaz de se tornar uma vilã formidável. Nesse caso, lá vai a resposta dela. Embora o Reino de Durkes seja a maior potência atualmente, não pode ser considerado um bom país. Uma baita resposta vilanesca. Mas ela continua, eles têm um grande poder econômico, porém, a nobreza concentra a maior parte da riqueza. E a diferença entre classes é alarmante. Por exemplo, em vilas marginalizadas como Luana, dizem que o povo não sabe sequer se terá dinheiro pro pão do dia seguinte. Com isso, o descontentamento com a nobreza só aumenta, e uma revolução pode surgir a qualquer momento. Nisso, o rei pede uma solução para a questão do problema na distribuição de renda. E como uma vilã de verdade não foge, a pequena Alicia sugere que tal eles se aproveitarem das minas de ouro do vizinho deles, o reino de Calvera. Mas não uma anexação de territórios, ela sugere que eles patrocinem esforços de independência em Calvera. Porque no caso eles devem evitar qualquer conflito com Laval. Aí publicamente eles manteriam a relação atual, mas estabeleceriam comércio com Calvera. Assim, eles teriam uma dívida de gratidão com eles. E quando conseguissem a independência, teriam ainda mais vantagens nas negociações com eles. Mas na mente da nossa protagonista, é claro que usar os outros para obter lucro é algo que a heroína toda boazinha jamais pensaria. Então, se continuar assim, ela certamente vai ter um embate com a heroína em breve. Então o rei se levanta e fala que foi muito agradável conversar com a senhorita Alicia. E parte, o que alivia a nossa menina que na verdade estava bem tensa. Aliás, o príncipe vai até perguntar se ela ficou nervosa. Do lado de fora, o rei fala que foi uma experiência interessante. Dito isso, o pai do Finn tem uma notícia urgente. Parece que a Rosa Dourada foi encontrada. Mas voltando para as crianças, a Alicia é recompensada, podendo comer qualquer tipo de doce que ela quiser. O que claro é o que uma criança de 8 anos devia estar fazendo. E o príncipe Duke, que antes era chamado de Príncipe de Gelo, tá emanando um vento cálido da primavera. Logo, fim do dia, e o príncipe Duke chama a Alicia pra simplesmente dar um presente pra ela. Um pouquinho atrasado, mas feliz aniversário. Então ela abre e toma um susto, porque aquilo é um diamante. O príncipe até acha que ela não gostou, mas ela fala que vai ser seu novo tesouro. Mas o fato é que nesse mundo, diamantes são ainda mais valiosos do que no mundo em que ela vivia, o nosso. E ela não consegue entender o significado disso. Voltando para a reunião das 5 grandes famílias, é realmente a Rosa Dourada. E basicamente o dono dela é um padeiro qualquer. O que aconteceu é que quando a sua filha nasceu, uma rosa rara nasceu em seu jardim, por isso ele a guardou. Ou seja, a filha dele só pode ser a Santa. Uma jovem que, segundo a lenda, unirá forças com o governante do reino para guiar o povo e salvar o mundo. No caso, quando esse tal governante nasce, uma rosa especial também floresce. E a rosa azul simplesmente floresceu para o príncipe Duke. Então, com a união dos dois na liderança desse país, um progresso nunca antes visto no reino os espera. Contudo, a mudança sempre vem acompanhada de sacrifícios. E parece que tem outra parte da lenda que não é revelada pra gente, mas o rei fala que eles devem aceitar o destino de qualquer jeito. Voltando pra nossa menina, ela gostou bastante do presente do Duke, principalmente porque é pequeno, então não atrapalha nos agachamentos dela. Além de que se ele se apaixonar pela heroína e pedir de volta o presente, a Alicia vai dizer um não de boca cheia, como uma verdadeira vilã. Aliás, uma criança de 8 anos acabou de terminar 1000 agachamentos. Mas é claro, porque a estreia da vilã, que vai entrar pra história, tá chegando.
Rapaziada, eu tenho que confessar um negócio, que eu gosto muito desse gênero, de reencarnei como a vilã, já li tanto mangá disso. E esse daqui não é diferente, o comecinho talvez não seja muito interessante, mas eu acho a história bem única. Então eu imagino que vai ser bom, vou continuar trazendo, e é isso. Se vocês assistiram até aqui, muito obrigado de verdade, deixa o like se gostou que ajuda bastante, comenta aí o que você achou do episódio, e se inscreve no canal pra continuar acompanhando esse e mais outros animes. Tamo junto, valeu, falou!